ficar vermelho ali. Pronto. Então, novamente, bom dia a todos. Damos início aqui ao nosso encontro, a nossa aula inaugural de Fisiologia do Exercício 2. Vocês são a turma QB1, né, de 2020/1, um ano que ainda não acabou, né, para o futebol, para uma série de coisas, e para o ensino não é diferente, né, principalmente o ensino universitário. Então, um prazer tê-los aqui, poder ter contato com vocês de novo. Eu estava conversando com uma colega de vocês ontem, a Gabi, né, e disse que a turma de vocês foi uma turma que marcou positivamente, né, que foi quando eu ensaiei uns conteúdos diferentes para serem ministrados na Fisiologia 1, e acho que eu tive uma resposta bastante interessante, um interesse. Lógico que sempre, eu falo na maioria, óbvio que algumas exceções acabam acontecendo, mas na turma de vocês foi bastante interessante essa questão, e é uma pena que eu não vai ser presencial, que a gente não esteja lá na sala de aula, com o data show ligado, conversando algumas besteiras antes de iniciar a aula, né, que isso faz falta também, porque aqui não dá, se cada um ficar abrindo o microfone, ou eu ficar dando voz para todo mundo, a gente não anda, e essa é uma das partes negativas que eu acho. Lá vocês encostam na mesa, a gente troca umas ideias, às vezes até sobre coisas que tem um pouco a ver com a disciplina, que vocês leram em algum lugar, enfim, não que aqui isso não seja possível, a gente consegue fazer. Mas eu acho que essa parte humana da coisa, né, da aprendizagem, ela é um dos pontos positivos que eu acredito. Tenho uma filha que fez praticamente o ano de 2020 inteiro aula online. Esse é um dos motivos também de eu não ter flexibilizado a nossa disciplina, para poder dar um suporte para ela. Foi um susto para todo mundo, e foi bem cansativo. Foi muito mais cansativo estar ali com uma criança do segundo ano do que talvez dar uma aula de fisiologia de 2, 3 horas. Né? Você imagina aprendendo tabuada, continha de dividir, algumas coisas do tipo online, né? E depois ter que fazer prova, algumas provas até de fazer X no Google Forms ali, que foi enviado para eles. Então é um ano de desafio, foi um ano de desafio, agora a gente está sobrevivendo aqui, e que bom que a gente pode ainda ter esse contato, né, que a tecnologia permite, e sempre rezar, né, para que não caia a internet, para que não caia, a energia não vá embora, ainda mais hoje, né? Amanhecer um dia londrino, como eu costumo dizer, chovendo, cinza, vontade de ficar na cama, né? E a gente tem que passar por cima de tudo isso. Somos amantes, muitos de vocês aqui eu percebi na Fisiologia 1, que são amantes da fisiologia, né? Alguns até continuam postando aí no Instagram, alguns eu acompanho. Isso é muito legal, porque eu dei aula para licenciatura quarta-feira e estava falando sobre isso com eles, né? Que a fisiologia ela não é uma matéria, uma grandeza aí que a gente vai estudar só do bacharelado. Embora quem está na Fisiologia 1 só, depois que vai para a Fisiologia 2. Né? Ao meu ver, é uma disciplina também, ela é muito democrática, né? Porque a Fisiologia ela está envolvida em tudo. Muitos de vocês estão acompanhando essa história de Covid, vacinas em menos de um ano, né? Tudo isso envolve imunologia, genética, e tem fisiologia no meio, porque lembra, né? Definição de fisiologia é funcionamento, né? E pensando dentro da área biológica, o funcionamento do organismo e outras coisas que estão atreladas, né? Então, na nossa disciplina passada, por exemplo, a gente falou muito de células, né? O que acontece lá dentro. Até teve uma parte genética, uma parte epigenética, enfim, uma série de coisas que estão interligadas, e a gente vai lá, alguém, quando criou lá o curso de Educação Física, ou mesmo dentro do curso de Fisioterapia, criaram a Fisiologia do Exercício para colocar uma variável a mais aí. Então, se antes a gente estudava Fisiologia para tentar entender o que acontecia com os hormônios, o que acontecia com os metabólitos, o que acontecia com os diversos tecidos, quando eram desafiados, né? E nada melhor do que desafiar um tecido, um sistema, que o exercício físico, né? E aí você vai lá e cria a Fisiologia do Exercício, que nada mais é que o funcionamento dos nossos órgãos e sistemas, mas agora aí a gente tem o exercício, né? E então uma frequência cardíaca que antes estava 80, 90, ela pode subir,
exponencialmente, um metabólito que na corrente sanguínea antes estava em baixas concentrações, ele pode aumentar. E aí a gente tem que entender por que aumenta, né? Por que aumenta a frequência cardíaca, por que aumenta esses metabólitos, por que o tecido de gordura, por vezes, é tão difícil do seu conteúdo ser mobilizado, por que o exercício tem um poder tão grande de, por exemplo, fazer com que a pessoa perda, venha a perder, né, tecido gordo, ou as células de gordura vão diminuindo para mobilizar aqueles metabólitos para a corrente sanguínea, enfim, tudo isso é fisiologia, né? E aí a gente vai pensar, olha, que tipo de exercício que é melhor, que tipo de exercício que é pior, e embora eu não acredite muito nisso, né, isso eu já comentei bastante com vocês, né, assim como um ser humano. Vamos pegar a Covid mesmo, que é um exemplo corrente aqui, atual. Por quê? Porque tem pessoas que são assintomáticas, que nem sabem que tiveram, que nem estão na estatística, ou pessoas que tiveram sintomas até mais leves do que o meu, conheço pessoas que estão mais ou menos na minha classificação lá, de olfato e paladar, dor no corpo, um pouco de febre, e não passou muito disso, né? E outros que tiveram comprometimento pulmonar, mas mesmo assim conseguiram se recuperar bem, chegando a 25% do pulmão comprometido, e outras foram para o hospital, foram entubadas, saíram de lá com muito esforço, e outras, infelizmente, entraram e não saíram, né? Então, só aí a gente tem muitos subgrupos relacionados à doença. E se eu for esquecer a Covid-19 agora e colocar o câncer, acontece a mesma coisa. Tem gente que tem câncer benigno e se recupera, não precisa nem de cirurgia, ou faz uma cirurgia e nunca mais acontece. Aí depois uma pessoa tem um câncer e se recupera muito bem, ou ela vai para o hospital, faz uma cirurgia e está viva até hoje. E tem gente que vai para o hospital com determinados tipos de câncer em uma semana, 2, 3, hoje você consegue prolongar até um pouco mais isso por conta dos tratamentos, e principalmente aqueles mais caros, e a pessoa, talvez mesmo com tudo isso, venha a falecer. Isso pode ser relacionado ao HIV, ao coronavírus, ao câncer e qualquer outra doença. Com exercício é a mesma coisa, né? Pessoas respondem diferente. Pessoas respondem bem ao aeróbio, tem pessoas que respondem bem ao de força, ao resistido, tem pessoas que respondem bem quando há a mescla, quando há um mix, né, um exercício combinado entre os dois, e por aí vai. Então é uma enormidade para quem já está meio que estagiando, trabalhando, né, conversando com algumas pessoas, eu sei que a maioria de vocês aqui é praticante de exercício físico e gosta, sabe que isso acontece, né? Só que existe um ponto comum, que é a fisiologia, por isso que eu gosto tanto, fisiologia, bioquímica, e eu não consegui ficar muito limitado só à fisiologia geral, mas também à fisiologia celular e molecular. Por quê? Porque se a gente conseguir entender o que está acontecendo intimamente, quando eu falo intimamente, né, assim como se fosse uma relação humana, mas uma coisa mais próxima do que está acontecendo dentro do nosso organismo, fica um pouco, entre aspas, mais fácil a gente entender depois algumas coisas. Porque eu tento assemelhar isso, ou fazer um paralelo muito com o que acontece na medicina, quando o cara pega um estudo de caso que é muito diferente daquilo que está na literatura. Então, se ele não tiver um conhecimento básico da coisa, ele não vai chegar a um denominador comum, ele não vai conseguir traçar ali um tratamento para aquele paciente. E eu vejo a educação física mais ou menos nesse caminho também. Não de colocar todo mundo num balaio e fazer as coisas acontecerem ali num curto espaço de tempo, né? Que a pessoa quer perder peso, etc, etc. E esquecendo até a questão estética aqui, né? Pensando mais na questão de performance, ou até mesmo quando a pessoa te procura na questão da saúde, né? Hoje a gente tem muitas opções. E a fisiologia, no meu modo de ver, eu acredito que no de vocês também, ela vai dando esse subsídio, criando um background na cabeça do aluno, para que quando ele sair para o mercado de trabalho, ou eu sei que muitos de vocês aqui têm interesse de ir para pós-graduação, produzir conhecimento nessa área, para fazer com que a fisiologia cresça cada vez mais, né? E a gente consiga discutir as coisas fora da caixa. Acho que uma das coisas mais importantes é discutir coisas fora da caixa. Toda hora eu recebo, vocês sabem, né, artigos para dar parecer, seja daqui do Brasil, seja de fora, e dependendo do assunto eu aceito, avaliar, dependendo do assunto eu prefiro passar para frente, às vezes tem conflito de interesse, né, pessoas que a gente conhece ou imagina que conhece,
e as coisas estão muito rápidas para todos os assuntos, né? Seja para treinamento, seja para nutrição e exercício, seja para saúde, seja para doença, e muitas coisas vão acontecendo. Só no ano de 2021, o ano mal começou, se entrar no PubMed agora e colocar determinados assuntos, você vai ver que já tem lá uma penca de papers que estão ali, né? Meu grupo mesmo aqui, a gente já tem pelo menos 3 artigos aceitos para esse ano, com praticamente 3 assuntos diferentes. Um com câncer e exercício, que é a minha parceria lá com Londrina. Um outro com jejum intermitente, que logo ele vai sair, eu mando para vocês, vocês vão gostar. Foi com os animais aqui. E a gente publicou numa revista que a gente não esperava, um fator de impacto alto. Mas por quê? Porque a gente analisou coisas fora da caixa. A gente foi ver, por exemplo, o tamanho de estômago dos animais. O que será que acontece com o estômago da pessoa que fica muito tempo sem comer, né? E não sei se isso para o ser humano vai reproduzir, mas o dos nossos animais ele dilatou. Então, se a gente for pensar que um longo período sem comer, depois você come, e o estômago dá uma dilatada, o que será que isso acarreta, né? Infelizmente, a gente não conseguiu medir outras coisas, mas quem sabe no futuro a gente vai lá e analise, por exemplo, células G, né, que são produtores de gastrina. Será que isso vai interferir na digestão do alimento? Será que isso vai interferir na microbiota? E se interferir em tudo isso junto, será que a pessoa, quando vai lá e toma um whey ou um BCAA, ele vai ser tão bem aproveitado assim, se você tiver vindo de uma alteração anatômica, como a gente teve nos nossos animais, enfim. E uma da série de coisas que até piorou a performance deles também, enfim, né? E um outro trabalho que a gente tentou induzir a obesidade nos animais, muito parecido com o que se faz em ser humano, e testou, acho que 2 ou 3 tipos de dieta, e aí a gente chegou num denominador comum lá, e provavelmente o artigo vai ser publicado em breve também, para as pessoas que querem trabalhar com o rato, e não ter uma obesidade muito voltada só para o animal, mas sim tentar deixá-lo mais parecido com o ser humano, porque hoje os trabalhos com animais estão sendo bastante criticados por conta de que não se assemelha tanto ao que é feito com o ser humano, e por aí vai. Isso eu estou falando aqui, um resuminho de 3 papers nossos aqui, fora os que estão para sair, né? E, como eu não falei com vocês em 2020, muitos outros acabaram saindo, a gente acabou publicando alguns trabalhos, e em determinadas aulas aqui eu vou tentar trazer para vocês. Tipo, eu acho que nessa aula aqui encaixa esse paper e tal. Assim como eu fiz na Fisiologia do Exercício 1. Se vocês relembrarem, pegarem os slides, vocês vão ver que alguns deles, tem alguns artigos ou meu, ou do meu grupo, ou de outros grupos. Eu até comentei isso com o pessoal de quarta-feira também, né? Falou, olha, a coisa é muito dinâmica. A gente escolhe um livro aqui, né? Inclusive ele está aqui em cima, para a gente estudar, mas pode ser que algumas coisas que estejam ali a gente consiga dar um passo à frente, né? E, professor, mas a gente está no 4º semestre, gente. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que se for para fazer agora, porque daqui a pouco passa rápido, vocês estão no meio, aí passa mais 4 semestres, já está no 8º, aí no meio disso já tem que fazer o mestrado, o outro quer já fazer o doutorado direto, ou quer trabalhar, ou quer fazer outro curso, né, que eu sei que tem, sempre as pessoas têm, às vezes, vou prestar o Enem de novo, fazer outra coisa. Então, eu acho que se a gente tem a oportunidade de perguntar e de falar, eu acho que é dentro das disciplinas que a gente tem que conversar mesmo, né? E a vantagem é essa também, eu estou aqui com a internet aberta, eu posso, professor, uma coisa assim, me mostra aí, eu abro aqui e compartilho a tela com vocês, coisa que a gente não conseguia fazer antes em sala de aula. Então, nós vamos colocar sempre uma balança, né? Coisas que são pró e coisas que são contra. Beleza? Então, não sei se vocês já estão acostumados com o meu estilo, né? Talvez o falante, aquela coisa, o pessoal de quarta-feira, uma ou outra pessoa que depois pediu uma palavra, tal, ficaram preocupados com o conteúdo. Falei, gente, não se preocupe, converse com o pessoal da Fisiologia 1, que teve aula já, e embora o conteúdo às vezes fica complicado, mas não há nenhum intuito, ainda mais agora, nesse tipo de ferramenta aqui, de reprovar, aquela coisa toda, né? Eu não ligo muito para nota, não. Isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo aqui na UFM, desses 12 anos quase, de UFMT. Em maio agora eu vou completar 12 anos. Quem sabe até lá as coisas estejam melhores, né? A gente já consiga fazer as coisas de forma presencial. Então, eu vou tentar que eu diga assim, eu acho que eu consigo aqui compartilhar um negócio do AVA com vocês, e se não aparecer, vocês me falam, tá? Eu acho que é esse aqui. Se ele ficar azulzinho para mim aqui é porque apareceu. Apareceu?
Pode abrir o microfone e falar, por favor. Ainda não. Para mim, ainda não. Vamos lá, acho que agora... Agora sim. Beleza, galera. Então é isso aí, Agora... ó. Essa aqui é a turma de vocês, tá? Essa aqui é a turma 2020/1, QB1. Até tive dúvida ontem à noite, porque apareceu para mim uma turma, o Arthur me disse, que apareceu uma turma QB, mas essa é a turma que não serão, esses alunos que fazem parte não serão, são só alunos dessa turma QB1 aqui. Isso aqui não está disponível para vocês ainda, mas eu fiz uma importação de outros semestres, mas a ideia é trabalhar esses conteúdos com vocês aqui, e porventura, outras coisas que aparecerem ao longo do semestre, que eu já vou falar para vocês, coisas que podem acontecer ao longo do semestre, principalmente já referente à nossa próxima aula. Tá? Tem alguém com o microfone aberto, se quiser falar? Hã? Patrick, você falou alguma coisa? Ah, beleza. Vamos lá. Então, a ideia é dar continuidade àquele conteúdo que a gente viu em Fisiologia 1, e eu considero até a Fisiologia 2, por já ter passado pela Fisiologia 1, um tanto quanto até mais tranquila, né? Então, a gente fala de exercício miócito, exercício endotélio, respostas adaptativas, dependendo dessa aula aqui é muito interessante, né? Muita coisa que provavelmente vocês não ouviram falar ainda. Exercício de célula hepática, adipócito, eritrócito, leucócito, cérebro, tem algumas outras coisas que eu ainda vou incluir aqui, porque esse aqui não é o plano de ensino oficial ainda, tá? Esse aqui não é o nosso plano de ensino oficial, só fiz uma importação rápida aqui, e depois eu vou enviar para a coordenação, que a gente tem até 22 ou 26, alguma coisa assim, que é quase no mesmo período de ajuste de matrículas, né? Que, inclusive pode acontecer aqui na turma de vocês também, e aí talvez eu coloque mais algumas outras coisas aqui, mas basicamente o que eu venho trabalhando são esses conteúdos, e eu até comentei com alguns colegas de vocês que não são aulas rápidas, né? Às vezes dura aí 4, 5 horas, já chegou a durar 6 horas, tô brincando, né? Às vezes pode durar 1 hora e meia, enfim, depende muito, eu sei que vocês são muito questionadores, gostam de perguntar, dar exemplos, e aí a disciplina, ela pode, de meia hora, ela pode virar, estou dando um exemplo aqui, né? 1 hora e meia, dependendo daquilo que a turma ofertar, né? Vocês sabem, né, que o meu modelo, ele é bem americano. Lá as aulas são super rápidas, gostam de conversar bastante, enfim, e essa disciplina aqui tem acontecido mais ou menos isso. Só que já aconteceu de algumas aulas eu começar achando que vai durar pouco e durou muito. Então, às vezes não existe um padrão, eu acredito que isso depende muito da turma, né? E como eu sei que a turma de vocês anota até aquele guspizinho que escapa da minha boca, vocês estão ali e tal, gostam de perguntar, estão sempre atentos e tal, eu acredito que as nossas aulas serão bastante interessantes em relação a isso, né? E quando elas começarem, de fato, não esqueci, a maioria dos professores resolveu deixar para depois desse ajuste, né? Tem professor que vai começar a dar aula em março, mas o professor vai começar a dar aula dia 24, dia 26. Eu resolvi ter esse encontro com todos os meus alunos essa semana, justamente para a gente ver se a ferramenta funciona, já conversar sobre coisas gerais, sobre conteúdo, né? Sobre avaliação, essas coisas, não agora. Mas vocês lembram, né, como foi a minha avaliação, né? Coloquei um negócio lá, vocês tinham um tempo para responder, né? Acho que foi na turma de vocês que eu fiz isso. E aí vocês tinham as alternativas lá e responderam, enfim. E eu lembro que eu acho que foi isso que a gente fez lá, porque eu sei que aquele conteúdo ele era um tanto quanto pesado para grande parte de vocês. Mas que bom, que eu acho que vocês têm todos os slides, né? O livro, enfim, coisas que, quando vocês quiserem, é só consultar. O negócio é dinâmico, né? Hoje em dia não existe mais barreira. Eu estava lembrando ontem, né, que estava conversando com a minha esposa sobre isso. Vocês não são dessa época. Não sei se alguém for, se manifeste aí. Mas eu lembro que as rádios, elas, se vocês perceberem, elas tocam música e tem comercial no meio, o cara fala, enfim, e aí se você quisesse gravar aquela música, né, você não conseguia, você só ia conseguir ter uma música inteira sem interrupção num CD ou num toca-fita, né, até que no finalzinho disso eu peguei. Então tinha uma época no rádio que era para gravar, o cara tocava a música inteira, tipo November Rain, do Guns, que é muito grande, né, ou Faroeste Caboclo do Legião Urbana, que é muito grande, não tinha uma interrupção, você apertava um botão lá e gravava.
Hoje não, hoje você quer escutar uma música qualquer, um clipe, você coloca aqui no YouTube e vai, né? E isso aconteceu com as outras coisas também em um ano na pandemia. Praticamente em março agora vai dar um ano, as coisas evoluíram muito em relação à tecnologia. Então, acho que é um dos pilares aí que a gente tem que aproveitar, né? Eu tive que me adaptar bastante, né, em relação a isso. Então, em relação a conteúdo, é isso, né? Então, isso aqui é o ambiente que vocês já estão acostumados. Não sei se eu clicar aqui, ele vai continuar mostrando para vocês, mas o que eu estava me referindo no início da aula é isso aqui, ó. Tá vendo? Não aparece aqui, ó. Então, está aparecendo só o meu nome e o do Arthur. Então, o legal é que se você seleciona tudo, você vem aqui, enviar uma mensagem e envia para todo mundo. Isso aqui não está acontecendo. O Arthur falou que talvez hoje ou semana que vem isso aqui seja resolvido. Aí o nome de vocês, de todos vocês, vai aparecer aqui. Aí eu posso mandar uma mensagem individual, posso mandar uma mensagem para todo mundo, enfim. Então, o que eu pedi para fazer? Eu pedi para a Mars, para o Arthur, colocar na página inicial quando vocês estivessem se matriculando. Mas ele não me disse que talvez isso não tenha acontecido. No caso da licenciatura, o pessoal recebeu. E ainda bem que ontem eu consegui falar com a Gabi e mandei, porque senão vocês iam entrar no link do pessoal da Fisiologia 1. Né? E aí eu ia ficar aqui sozinho na sala e vocês lá, óbvio que alguém ia acabar entrando em contato comigo, mas aí agora vocês já salvem esse link aqui que vai ser o das nossas aulas. Tá? Então, em relação ao AVA, é isso, né? Alguns professores resolveram dar aula por aqui, mas me disseram que se outros professores dão aula praticamente no mesmo período, ele começa a travar, enfim, e o Google Meet dificilmente isso acontece, né? Muito intuitivo, muito simples, enfim. Então, acho que a gente vai conseguir correr bem aqui. Eu vou parar esse compartilhamento aqui e voltar aqui para vocês. Tem um negócio no chat aqui, deixa eu ver. Tá, não. Que mais que eu tenho que conversar com vocês? Deixa eu mostrar o calendário aqui. Eu preciso compartilhar ele também. Eu pus no Google aqui. Isso é a parte boa, né? Isso que eu falei para vocês, né? Você volta lá, calendário de fevereiro no Google e vai aparecer, né? Deixa eu ver aqui. Já vai aparecer aí para vocês. Já apareceu? Já. Agora sim. Então, nós temos aqui fevereiro, né? Que se tivesse 29, seria meu aniversário. Eu sou de 29 de fevereiro, eu sou bissexto. O ano passado eu fiz 10 anos, né? Eu sou, acho que o doutor mais novo que existe no mundo aí. Mas meu pai acabou me registrando dia 1º de março para não ter esse problema, né? Mas esse ano não é um ano bissexto, nós estamos aqui, né? Hoje é dia 12, nós estamos aqui. Hoje seria a famosa sexta-feira de carnaval, né? Então vai ser o carnaval, menos carnaval de todos os tempos. E para um cara que gosta de rock como eu, isso tem até o seu lado bom, né? Vou ficar escutando algumas músicas, aquela coisa toda. Mas, enfim. O que tinha acontecido semana passada, né? Semana aqui. Essa semana, ela seria de aula normal. Depois veio um decreto falando que até dia 18 e tal, enfim, mas eu já tinha programado com todas as turmas, tá? Não, já avisei o pessoal de quarta-feira, vou avisar vocês, vou avisar o pessoal do estágio hoje também, que eu tenho aula com eles 10h30, mas isso aqui vai ser off, tá? Então, praticamente ninguém vai dar aula, eu também não, eu já tinha me programado, uma bagunça, ninguém sabia. O calendário nosso saiu há pouco tempo, a reunião de departamento de colegiado foi semana passada para resolver tudo isso, por isso que está essa loucura em relação às matrículas, Arthur e Márcia quase perdendo os cabelos por causa disso, né? Mas as coisas vão se ajustando. Então, a gente teria aula dia 19, não teremos. Então, a nossa próxima aula é dia 26, tá? Só que aí eu tenho uma novidade para vocês, né? É aquela coisa, né? Isso é uma outra coisa que estava combinado também. Tem aula, gostaria muito que vocês assistissem, embora eu não vá ministrar. Né? Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Eu vou parar aqui, gravem isso aqui, eu vou parar o compartilhamento. E vou abrir outra aba aqui. Vamos lá. Acho que é isso aqui. Já vai aparecer aí um e-mail. Na quarta-feira eu estava compartilhando mais rápido. Acho que hoje a internet não está essas coisas aqui. Agora foi. Ó, isso aqui foi um e-mail que eu recebi da Unicamp, dia 21 de dezembro. Ó, só para vocês não acharem que eu estou aqui criando as coisas. Então, eu já tinha aceitado participar dessa banca de defesa de doutorado.
que é da Joyce, lá da Unicamp, tá? Ela é aluna da professora Cláudia Cavalieri, uma das grandes estudiosas aí do metabolismo como um todo, e sistema imune também, obesidade no Brasil, e eu vou ter a honra de fazer parte dessa banca. E que dia que ela vai ser? Ela vai ser dia 26, no dia da nossa aula, 10 horas. Só que 10 horas é uma hora menos, né? Aqui é 9. Então, se eu começar a dar aula para vocês 7h30, 8 horas, eu teria que dar 1 hora de aula só e já partir para cá, e a coisa não faz muito sentido. Então, o que eu vou fazer depois? Eu vou mandar para vocês esse link, ó, já tem o Meet, tá? E aí eu gostaria muito, eu não posso pedir relatório, eu já conversei com a Márcia sobre isso, tá? Porque todas as aulas têm que ser gravadas, e etc, etc, isso aqui não depende de mim. Eu até vou ver com a Joyce depois se ela disponibiliza. Se disponibilizam para ela lá no Unicamp, ela me manda o link bonitinho da aula e eu mando para vocês. Mas eu não posso, como o negócio não há certeza se ele vai ser gravado e eu vou poder disponibilizar para vocês, porque na verdade vai ficar em propriedade depois da Unicamp, da Joyce, da orientadora dela, enfim. Embora eu consiga negociar isso, que eu tenho um bom relacionamento ali com a Cláudia, que é a orientadora dela, e disponibilizar para vocês depois. Mas eu poderia pedir um relatório, algum textozinho ali para vocês me entregarem, a gente até iniciar ali alguns papos em relação a isso, mas eu não posso fazer por não ter a certeza. Agora, se até sexta-feira a Joyce me disser que ela vai conseguir me enviar e que a coisa vai ser gravada bonitinha, eu posso entrar em contato com vocês e a gente muda. Mas o importante agora é a gente entender que semana que vem a gente não tem aula, porque já não ia ter, praticamente ninguém vai ter. E que sexta-feira, 9 horas, porque isso aqui é horário de Brasília, tá? Eu vou relembrá-los, eu vou mandar bonitinho. E 9 horas eu vou estar nessa banca aqui. Como eu sou membro externo, e ela vai ter que fazer uma apresentação de 30 a 40 minutos. E como eu sou membro externo, provavelmente eu tenho mais uma professora lá que é membro externo, eu vou ser o primeiro ou o segundo a falar. Então, vocês assistam a apresentação dela, que vai ser muito interessante, eu já vou mostrar o tema. E aí pode ficar até a minha arguição, ou se quiserem ficar até o final também, porque afinal é uma defesa lá na Unicamp, né? É um lugar de excelência também. E aí fique à vontade, se após a minha fala sair da sala, ou ficar até o final para entender, porque o trabalho dela é um tanto quanto pesado, tem coisa ali que é mais tranquila, tem outros que são mais simples e tal, mas é um trabalho muito bonito que ela realizou com idosas de diferentes faixas etárias. Ela escreveu, na verdade, ela fez exercício agudo, ela não conseguiu treinar as pacientes dela, e fez análises de vários metabólitos, utilizando uma técnica chamada metabolômica. Ou seja, é um equipamento extremamente caro que eles têm lá, que eles fizeram em parceria para analisar alguns metabólitos, alguns de ciclo de Krebs, e para entender o que acontece com o organismo da pessoa quando ela vai envelhecendo, e se há diferenças entre as faixas etárias, e quais seriam as melhores faixas etárias para você intervir com o exercício para não piorar o metabolismo energético. Olha que interessante, tem tudo a ver com a disciplina. Se fosse uma coisa não muito a ver, de farmacologia, qualquer outra coisa que eu tenho participado, talvez eu até liberasse vocês, mas tem muito a ver. Né? Então, vou parar esse compartilhamento aqui e vou mostrar o trabalho em si mesmo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Só um minutinho. Achei. Pronto. É isso aqui, ó. Então, é a Joyce. É legal, porque a Joyce, ela foi aluna da FEF, faz tempo, já um tempinho, assim, né? Ela foi minha aluna de mestrado aqui no programa, quando eu era ainda professor aqui na Educação Física. Vocês sabem que hoje eu estou só lá na Medicina, na pós-graduação, né? Mas a Joyce foi uma das primeiras alunas aqui. Foi, acho que a primeira, na verdade, aqui na Educação Física, acho que ela foi a primeira. Minha primeira aluna aqui na Educação Física no mestrado, e a primeira turma do programa, que hoje é coordenado pela Gisela, né? Já foi coordenado por mim, pelo FET. Se eu não me engano, a Joyce é da primeira turma, acho que ela é da primeira turma mesmo. Então, esse aqui é o título, né? Perfil metabólico de mulheres sedentárias, submetidas a sessões agudas de diferentes tipos de exercício físico. Eu já comecei a dar uma corrigida aqui, né? No resumo dela. Então, isso aqui é orientadora. Esse rapaz aqui, que hoje é um dos grandes professores lá da Unicamp, foi meu bicho na faculdade, lá na Unesp. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos, voltou, enfim, e hoje trabalha com efeitos da obesidade, exercício físico,
sobre questões hipotalâmicas, diabetes, etc., né? E os outros eu conheço de nome também, né? Então, fiz aqui a dedicatória dela, só para mostrar para vocês, já comecei meio que a olhar o resumo, mas se a gente já dá um spoiler aqui, né? Uma das coisas que eu achei interessante no trabalho dela, né? Então, quando você analisar o perfil metabólico de mulheres sedentárias, foi diferente entre as faixas etárias. Então, isso tem muito a ver com o que eu estava falando no início da aula. Então, imagina você estar numa academia e chega diferentes pessoas para serem treinadas, diferentes idades. E você acha que você está trabalhando com a terceira idade, a partir de 60 anos, ou pessoas um pouquinho antes disso, na meia-idade, e pessoas até um pouco mais velhas, ali, longevas, 70, 80 anos, e você passa treinamento parecido para essas pessoas, pensando que metabolicamente você está tendo o mesmo resultado. E não é, né? Ó, alguns que a gente estudou lá, que vocês estudaram lá com a Luciele, por exemplo, butirato, formato, malonato, ornitina, que é um aminoácido essencial aqui, apresenta concentrações diferentes, dependendo da faixa etária que você está estudando, né? E, mais legal, ela conseguiu segregar os grupos, pensando na faixa etária, pelos metabólitos. Então, no dia lá vocês vão conseguir ver, né? Porque ela analisa aqui, ó, por volta de 61 metabólitos, na comparação pré e pós, né? Ela usou pessoas que fizeram exercício aeróbico, de força ou combinado, o tipo de exercício teve menos efeito, tá, do que a faixa etária. Então, se você trabalha com pessoas mais velhas, por exemplo, às vezes não importa tanto o tipo de exercício que você está fazendo ali. Talvez porque o músculo já é mais envelhecido, né? Aquela coisa toda. Mas o que interferiu bastante, na verdade, foi a segregação, que causou aquela segregação ali, foi mais a faixa etária e os metabólitos que apareceram. Então, assim, eu acho que é um trabalho que tem tudo a ver com a nossa disciplina, porque em algum momento a gente vai falar sobre isso, dentro daquele conteúdo programático que eu estou pensando para vocês. E é isso, né? Eu acho que vale muito a pena. E foi muita coincidência, né, de ser na turma de vocês. Porque poderia ser na turma do terceiro semestre. Eles não tiveram ainda fisiologia comigo, eles não estão acostumados, tal. Eles já tiveram bioquímica, mas já tiveram fisiologia com o Arthur também, se eu não me engano, e outras disciplinas, mas é legal que caiu com vocês, porque vai participar de uma banca de uma aluna, né? O Igor escreveu aqui, mas faz um tempinho já. Eu tinha falado isso, acho, na quarta-feira, para o pessoal lá também. Enfim. Então, vocês são, na verdade, assim, não é uma coisa da disciplina, vocês estão convidados, mas eu gostaria que vocês participassem. E depois eu vou fazer todos os esforços para ver com a Joyce se eu consigo gravado. Porque se eu conseguir, aí eu mando para vocês e posso pedir até uma coisa em cima. Vocês assistem a defesa, vê como que é a arguição e fazem uma coisa separada. E se conseguirem assistir ao vivo, ok. Então, nós temos a aula de hoje, a aula que vem não tem, na outra aula tem essa, e aí depois na próxima é para valer o conteúdo, que é mais ou menos quando todos os professores vão começar a dar aula, que é quando tudo já vai estar ajustado, todos os alunos vão aparecer, enfim, que a Márcia falou, Fabrício, fica tranquilo, vai dar tempo, e eu vou começar a dar aula em março também, não sei o quê. E como eu não tinha flexibilizado a minha disciplina, as minhas 3 disciplinas semestre passado, eu estava em dúvida em relação a essa dinâmica toda, né? Eu fiquei focado em outras coisas e a graduação passou. E eu acabei voltando agora e confesso que estava com saudade, né? De conversar essas coisas, de estar aqui com vocês e tal. E aí que mostra que você escolhe a coisa certa, né? Por mais que eu já algumas vezes já cansei, pô, tenho que dar aula toda semana e tal, mas esse período sem aqui me mostrou que eu sou professor mesmo, que eu gosto de falar, mesmo que eu tenha, que nem o Arthur falou, né, em algumas vezes, ficar dando aula com uma câmera aqui é um troço bastante esquisito, né. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Eu acho que não. Vocês têm alguma dúvida? Se quiser, pode abrir o microfone, pode perguntar, pode mostrar a carinha aí, sem problema nenhum. Se não tiver, eu encerro a gravação e a gente toca o barco. Agora, se alguém tiver alguma coisa para falar. Dou-lhe uma. Patrick. Eu só abri o microfone para falar que tá tranquilo, professor. Aí a gente se vê na sexta. Beleza. Na outra sexta. Isso. E qualquer coisa, pessoal, só me mandar e-mail aí, a gente conversa, quase todo mundo aqui tem no Instagram também. Vira e mexe, a gente interage, né? Já interagi com alguns de vocês aqui, e acho que é uma ferramenta interessante também para a gente
conversar. Tá? Então, torcedor número 1 do Cuiabá. Pô, do Cuiabá, né, cara? E então, eu torcer para os colegas nossos lá, porque eles moram tudo no meu condomínio ali. O Matheus Barbosa, que é um cara que eu fiz amizade, a minha esposa fez amizade com a esposa dele, minha filha virou amiga do cachorro dele, enfim. Mas ontem ele foi contratado pelo Cruzeiro. Ontem ele foi para o Cruzeiro. A gente estava na esperança que ele voltasse, ele preferiu jogar a Série B pelo Cruzeiro. E Iago voltou para o Atlético Paranaense, enfim. Para o estadual não vai ficar quase ninguém. Eu acho que vai ficar um ou outro aí, depois vai ter que contratar para jogar a Série A. Não vai ser fácil, não. Beleza, pessoal? Então, bom resto de dia para vocês aí, bom final de semana, se cuidem, continuem se cuidando. E no dia 26, ou antes disso, eu já tento entrar em contato com vocês para... Mas eu gostaria muito que vocês participassem, vocês vão gostar. O trabalho da Joyce é muito legal, vocês vão aprender pra caramba ali. Vocês vão relembrar algumas coisas de ciclo de Krebs, ela estudou a fundo. O aparelho que ela só para fechar aqui essa parte, o aparelho que ela usa para determinar é um espectrômetro de massa, então ele, além de analisar proteínas e fazer proteômica e genômica, ele tem a sensibilidade também de determinar os metabólitos, por isso que chama metabolômica. Eu gosto muito mais, porque, pensem comigo, você tem um gene que codifica uma proteína, certo? E essa proteína, ela vai ser formadora de um metabólito. Então, a boa parte dos metabólitos que a gente estuda, ela tem um composto proteico ali, né? Precisa de aminoácidos para compor, né? Lembrando que uma das principais funções do aminoácido é a composição, né? Da nossa unha, do nosso cabelo, da pele, dos músculos, enfim, e boa parte dos metabólitos ali do ciclo de Krebs. Então, é como se ela pegasse o final. A pessoa faz uma sessão de exercício, e aí já aconteceu a codificação gênica, um pouquinho disso a gente viu na primeira disciplina, né? Depois forma a proteína, né, com seus números definidos ali de aminoácidos, e polipeptídicos e tal, e depois forma um metabólito. E esse aparelho consegue determinar aquele metabólito. Não é igual você dosar o lactato do sangue, você pegou ali, você tem uma estimativa, né, porque está diluído, não dá para saber de onde veio e tal, não. Ali é o produto final mesmo. E ela conseguiu ver que existem diferenças entre as idosas e que isso interfere no treinamento. Então, ela não publicou esse trabalho ainda, ela precisa ainda treinar também as pacientes para ver se vai ter diferença também, porque o trabalho dela é agudo, mas é uma baita novidade. Imagina, você chega com isso numa academia, numa aula online, numa coisa, você fala, olha, qual a sua idade, né, vamos fazer, ou um dia, se essas pessoas puderem fazer isso dentro dos laboratórios para a gente ter acesso também, e prescrever o treino baseado nisso, eu acho que isso é muito, não é mais ficção científica, acho que a gente já está uma coisa aí bastante próxima da realidade. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. E é isso. Tchau para vocês e valeu aí pela... E informe os outros que faltaram, tá? Sobre a aula, mas eu vou mandar ela gravada. E para eles entenderem o que está acontecendo também, peça para eles assistirem, enfim, que eu acho que é interessante. Não é tão longa. Está aqui nem a 1 hora ainda. Certo? Beijo para as meninas, um abraço para os rapazes e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Bom fim de semana. Eu também.